Neste último domingo eu tive a alegria e o privilégio de compartilhar uma mensagem com os meus irmãos da querida comunidade de Atos, dando sequência àquela série sobre as parábolas de Jesus, e eu espero que essa síntese, que essa breve reflexão abençoe a sua vida, assim como abençoa muito a minha vida, meu irmão e minha irmã. E nós aprendemos no Evangelho de João que Deus é agricultor. Então nós vamos aqui seguir conversando sobre sementes, sobre campos, sobre solos e sobre frutos. E aqui na parábola do trigo e do joio, o próprio Jesus explica e revela o que ele pretende nos ensinar. O reino dos céus é o campo de trigo. E o campo de trigo é o mundo. E, portanto, o campo é de trigo. Que já fique bem claro isso aqui. O campo é de trigo. E o trigo são os filhos de Deus, enquanto o joio são os filhos da maldade, os filhos do inimigo. Jesus explica a parábola. E o campo é de trigo, meu irmão, porque esse mundo jaz no maligno, e o papel da igreja, eu e você, é vivermos como trigo no meio do joio. Agora a gente vive como trigo não é para arrancar o joio, porque isso é juízo. E Jesus não nos ensina a fazermos juízo, mas sim exercermos justiça como famintos e sedentos de justiça, que é o que nos cabe. E o ensino aqui, meu irmão e minha irmã, não é arrancar joio, mas é vivermos as virtudes do nosso Pai, o Senhor do campo, para inspirar transformação de consciência no outro, no nosso irmão, no nosso próximo. Jesus é ao mesmo tempo semeador, semente e fruto, para que nós possamos aprender a frutificarmos as virtudes enquanto filhos que se submetem ao processo para viverem o propósito. Filhos com a cara do nosso Pai Celestial, para que todo aquele que veja a mim e a você, os filhos, vejam o nosso Pai que está nos céus. Vejam o nosso Pai, o Senhor do campo. Fazendo aqui uma ponte com a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que nós fomos criados desde a eternidade para o propósito de vivermos como filhos, predestinados a cumprirmos esse propósito aqui na terra, no campo. E esse predestino não é uma visão dogmática de quem merece ou não merece ir para o céu, meu irmão e minha irmã, olha nisso. Porque o céu não é destino. O céu é o lugar de onde todos nós viemos e para onde nós voltamos depois de nós cumprirmos o nosso propósito aqui, no campo, na terra. Porque o destino é a terra, para que nós possamos viver as virtudes enquanto trigo, espelhando ou espalhando as virtudes do Senhor do campo. Para que nós possamos viver o assemelhamento a Cristo Jesus, para que Cristo vá sendo formado em nós, porque essa é a esperança da glória. E ser Cristo, meu irmão e minha irmã, é nós nos submetermos ao processo do trigo moído, para nos tornarmos pão na vida uns dos outros. Isso agrega valor, vigor, sustento e ânimo na vida do nosso irmão. O campo é de trigo e Deus nos plantou aqui nesse mundo para, como filhos adotados, meu irmão e minha irmã, nós vivermos esse processo de transformação de glória em glória, à semelhança do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, revelando Deus, o nosso Pai, o Senhor, Pai Criador, o Senhor do campo. O nosso propósito é plantar, colher e viver virtudes, encher esse campo de virtudes, de amor, de graça, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de verdade e justiça, de todas as virtudes que procedem de Deus, o nosso Pai, o Senhor do campo. Deus, meu irmão e minha irmã, não nos promete trigo, mas Ele promete nos sustentar para suportarmos esse processo do trigo moído, para que cada um de nós nos tornemos pão na vida uns dos outros, pão repartido, pão compartilhado na vida uns dos outros. E fazendo aqui uma outra ponte, desta vez com Romanos 12, um texto que revela uma resposta contracultural aos males desse mundo, desse campo, nós aprendemos a vivermos pelo referencial da vontade de Deus, nosso Pai, o Senhor do campo. Para vivermos o amor sincero e sensível
o amor sem cera, o amor autêntico, pleno de sensibilidade pela vida do outro, um amor sem hipocrisia. Meu irmão, minha irmã, não falta quem diga que ama a Deus, mas falta quem verdadeiramente ame o seu irmão. O mal, infelizmente, impera nesse mundo. E no campo que é de trigo, nós precisamos ser o ponto final dessa maldade. Porque vencer o mal só tem uma forma de fazermos isso, é vivendo e exercendo o bem, não tem outro jeito. Viver o bem de uma forma inegociável, sem mais, sem porém, tendo paz com todas as pessoas, porque no que depender de nós, a Bíblia diz aqui nesse texto, tenhamos paz com todos. E numa última ponte aqui, desse texto, dessa parábola com Efésios 4, Paulo nos ensina a nos despirmos do velho homem, renovados na mente, buscando semelhança com Cristo, vivendo a verdade em amor, vivendo a justiça e a santidade sem subterfúgios, sem os sofismas, que são mentira com aparência de verdade. Isso é que são os sofismas. Para nós vivermos livres, meu irmão e minha irmã, de toda amargura, de toda iniquidade, de toda maldade. Porque a amargura é a insatisfação permanente, é o desprezo da graça pelo direito frustrado. A iniquidade é a presunção do acerto, é a presunção do direito de merecer. E a maldade, que corrompe as virtudes e aniquila o propósito, é o que impera. Meu irmão, minha irmã, o campo é de trigo. E nós somos os filhos que habitam esse campo. Para vivermos como genuínos discípulos que inspiram a multidão, como pão repartido, como pão compartilhado, que inspira o joio e não julga o joio, e não arranca o joio de qualquer jeito. Na verdade, inspira o joio para ser trigo. Não arrisca em não arrancar o joio, mas há um grave risco de nós arrancarmos trigo pensando que é joio. Então nós não vivemos aqui, meu irmão e minha irmã, para exercermos juízo, mas nós vivemos no campo como filhos para exercermos a justiça. A lição é vivermos as virtudes do nosso Pai, o Senhor do campo, sempre, apesar do joio. E olhemos para o joio com compaixão, com misericórdia. E oremos por todos aqueles que fazem algum tipo de mal, até contra a gente mesmo, perdoando sem reservas, para inspirar arrependimento e transformação no outro. Não é arrancar o joio, meu irmão e minha irmã, mas é viver as virtudes de Cristo Jesus, que inspira o joio a ser trigo, que inspira a multidão a ser discípulo, porque o Senhor do campo é o nosso Pai. E nós somos os seus filhos para vivermos como Ele, para vivermos esse processo de assemelhamento a Cristo Jesus, para apresentarmos o nosso Pai ao outro, ao nosso irmão. Todos são nossos irmãos que não sabem ainda que são, meu irmão e minha irmã. Nós somos a consciência para revelar o Pai deles, para que se tornem filhos genuínos e tenham a verdadeira vida, a vida abundante. Porque viver como trigo significa cultivar a paz, buscar o bem para todos e deixar o juízo para Deus, meu irmão. Juízo não é papel nosso. Nós não estamos aqui para fazer juízo. Os filhos do Senhor, do campo, são o ponto final de toda a maldade. Quando a maldade chegar em nós, meu irmão e minha irmã, essa maldade precisa parar em nós. A maldade não tem vida a partir de nós. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. A maldade acaba na gente, acaba em nós, ela não passa da gente, porque pior dos que aqueles que praticam a maldade se sujeitam a uma vida de joio, meu irmão e minha irmã, são aqueles que aplaudem, que potencializam a maldade, plantando mais joio ainda e vivendo como joio. Que nós possamos viver para o bem de todas as pessoas, que nós possamos encher o nosso ambiente de virtudes, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus, o nosso Pai, o Senhor do campo. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus, o Filho, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, hoje, sempre, em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma e até a próxima. Uma ótima semana.